Muito bem, vamos começar aqui o nosso podcast, videocast, como você preferir. Como estamos começando aqui com o nosso podcast, videocast, Trucão, eu vou ler aqui a nossa chamada aqui. Alô, alô, galera da estrada, na escuta? Tá no ar o Chama no PX, o podcast raiz que resgata o símbolo da conexão e comunicação de quem pega a estrada há anos. No nosso PX o papo é reto, o sinal sempre forte. Vem com a gente que a viagem vai ser boa. Pose, Trucão. Pose, bora que bora. Bora que bora. E hoje o nosso super convidado aqui, alguém que a gente admira e respeita muito. Trucão, seja bem-vindo, Trucão. Valeu, André, obrigado você, obrigado a galera toda. Bom estar aqui, mais um bate-papo, mais um videocast, fora dos canais que eu trabalho normalmente, o que é muito bom, que a gente abraça mais gente ainda. É isso aí. E a ideia hoje aqui, Trucão, nós batemos um papo sobre transporte, sobre vida, sobre estradas, sobre motorista, sobre história. Então fica com a gente aí que vai ter muita história boa para contar. Trucão, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente perguntava quanto tempo vai ser, eles falaram, 30, 40 minutos, eu falei, se deixar o Trucão conversando vai longe, né, Trucão? 6 meses. 6 meses. Haja gravação, né? Mas, Trucão, para a gente começar a nossa brincadeira, nosso papo, eu queria fazer uma dinâmica contigo. Eu te faço uma pergunta e você me faz uma pergunta qualquer, aberta. Perfeito. Fechado. Beleza, bora nós. Trucão, quando que nasceu o teu gosto pelo transporte? A gente estava almoçando, você me comentou 12 anos de idade. Quando que nasceu? Conta pra nós essa história do teu pai, do bar. Acho que é uma boa pra gente contar aí. Pô, falando nisso, André, isso aí precisaria de 6 meses mesmo. A resposta toda aí. Mas é uma coisa muito legal. Eu gosto muito porque faz parte mesmo do dia a dia. Como você falou agora há pouco, né? A minha paixão por caminhão, a minha paixão pelo meio, ela começou eu era criança. Eu acho que eu devia ter, menos de 12 anos. Tem 2 fases importantes. Uma delas é que eu morava no local, e esse local era um local alto. Eu era moleque, né? Então eu devia ter 7, 8 anos, talvez. E ali naquele local alto, era um meio campo, e era um lugar bem alto, tinha uma baixadona, tinha uma rua, que meu pai tinha um barzinho bem embaixo aqui, que era a casa no alto, e tinha uma baixadona lá em cima, um outro morro. Naquele morro de cima, eu via da minha casa, passava uma estrada de boiada, comitiva de boi, né? Ia passar uma estrada de boiada. Eu gostava de ver aquela boiada passando. Aí eu percebi que eu chegava da escola, parava ali e ficava olhando os bois. E aí, uma época eu percebi, ficou um tempão sem passar, e eu fiquei encafifado. Por quê? Acabou, né? Acho que não vai ter mais boiada, né? Mas um dia eu vi uma patrola, não sabia o que era patrola, mas tinha uma máquina fazendo um troço lá, e eu achei legal, e demorou um tempão aquela máquina trabalhando, eu corri lá. Um dos dias eu consegui ir lá. E lá o cara falou assim, não vai ter mais caminhão de boi, que eu perguntei, não vai ter mais boiada aqui. Eu falei, cadê a boiada? Não vai ter mais, agora vai ter caminhão de boi. O que é caminhão de boi? Eu não tinha ideia o que era um caminhão de boi. Não tinha ideia. Aí eu fiquei ansioso, curioso, para saber o que era o caminhão de boi. E aí um dia, voltava, olhava lá, cadê o caminhão de boi? Cadê o caminhão de boi? A rua já está pronta, cadê o caminhão de boi? E um dia vieram os 4 caminhões de boi. E pararam. Numa posição que eu via da minha casa, os 4 parados. Longe, mas dá para ver muito bem os caminhões parados. E ficou. Nessa ficar, o que eu fiz? Fui lá, para saber o que é o caminhão de boi, ia ver de perto. E aí eu vi o que era o caminhão de boi, porque um quebrou e os outros ficaram lá aguardando ele arrumar o caminhão. E nessa aí, o caminhão que estava na frente, era um cara que percebeu que eu estava muito curioso, porque eu fiquei muito curioso em ver aquele caminhão, aqueles caminhões, e ele me deixou olhar o caminhão todo, até entrar dentro do caminhão. E eu entrei dentro desse caminhão, e era um caminhão na época, era um caminhão novo, bonito, cheio de enfeite, cromado lá dentro do caminhão, cheio de coisas penduradas, aquilo enfeitado, bonito pra caramba, LP 321, caminhãozinho Mercedes, cara chata, um dos primeiros fabricados no Brasil. E os outros caminhões, várias outras marcas, e um deles quebrou. Olhei tudo aquilo. Aí eu lembro que eu perguntei, não lembro as palavras mais, mas eu perguntei para ele se era uma coisa difícil de trabalhar, né? Ele falou, não, qualquer pessoa dirige, ou qualquer pessoa conduz isso aqui. E eu falei, acho que na minha cabeça ficou assim, eu acho que vou fazer o que ele faz, né? Um dia eu vou fazer o que ele faz. E aquilo ficou. Virou sonho. Ficou sonho. Aí eu comecei a perceber que meu pai tinha um barzinho, que era esse barzinho que ficava embaixo, um pouquinho mais embaixo, que no bar do meu pai passavam alguns caminhõezinhos, que até então também não dava muita bola para caminhãozinho. Caminhão normal que trazia bebida, essas coisas normais, que para mim o caminhão de boi não tinha nada a ver com aquilo. E aí eu percebi que meu pai tratava o pessoal até bem estranho, assim, caminhoneiro chegava lá, o motorista deixava lá a carga, ele e um ajudante, meu pai pedia para ele colocar num local e tchau, acabou, né?
E aí um dia eu falei, pô, mas meu pai nem agradece o cara, nem nada. O cara pôs a caixa ali, ele trouxe para dentro e colocou lá. E os outros eram normais, mas o cara era importante, porque se o cara não trouxesse aquilo, ele não ia ter a bebida, não ia ter o doce, não ia ter não sei o que, não ia ter nada, ele dava nem a mínima. Aí eu perguntei uma vez pro meu pai, né? Essa pessoa que traz aqui, o caminhoneiro, a gente chama de caminhoneiro mesmo, como é que o senhor enxerga? Não, ele está fazendo a coisa dele, eu faço a minha. Ele me entrega aqui, eu quero e acabou. Ele faz a dele, faz a minha, acabou. Eu percebi que ele sempre foi assim, até o final ele sempre nem deu bola. Mas eu comecei a perceber que não era ele, era todo mundo. Todo mundo olhava o motorista ou aquele que entregava, e na época a maioria devia ser autônomo, eu acredito, mas a sociedade não dava bola. E como eu queria ser, pô, o meu futuro, eu gostaria de... Tinha um contraste aí, né, Trucão? Tinha, então. Era o teu sonho, mas o teu sonho não era valorizado. Justamente, eu ficava meio frustrado com aquilo, né? Falei, caramba, né? E aquilo foi mexendo comigo, o tempo foi passando. Eu vendia doce quando era moleque, eu fui muito vendedor de doce, eu sempre gostei de ganhar um dinheirinho. Então eu era moleque, eu vendia esterco, eu vendia doce, fiquei um tempão vendendo doce, fui estudar, aí onde eu morava não tinha, só tinha primário, não tinha mais que isso. Aí eu fiquei um período sem estudar coisa nenhuma, e quando eu comecei a estudar, no segundo, chama depois antes tinha o primário e o ginásio, que hoje não é mais isso, como é que chama? Primeiro grau? Primeiro, nem lembro mais como é que é agora, né? Pra você ver como eu estou velho. Aí o que eu lembro é o seguinte, eu comecei a estudar e comecei a perceber que, no geral, ninguém dava bola para motorista. Motorista era nada. Por mais grana que o cara ganhava no começo, que ganhava um bom dinheiro, não davam bola para ele. A não ser que ele gastasse muita coisa em alguns lugares, aí podia ser. Mas no dia a dia, no trabalho, zero. E aquilo mexeu comigo. E aquilo foi mexendo, até um momento que quando eu fui para a faculdade, que aí a coisa foi evoluindo, eu fui para a faculdade e falei, eu vou me informar, eu não vou ser motorista, eu não vou ser qualquer coisa ligado, eu vou comunicar o quanto esse cara é importante, todo mundo enxerga. Essa era a minha visão. E eu fui ser estudante. Aí fui para a Casper Libero, uma escola que tem em São Paulo, e ali eu me formei publicidade, jornalismo e depois marketing, porque eu também descobri que se você tem um sonho e quer comunicar alguma coisa, e é igual até hoje, se você não tem alguém que te patrocine, você não consegue. Aí eu falei, putz, além de fazer, eu tenho que fazer jornalismo, eu vou ter que vender, eu vou ter que entender como é que funciona isso, para eu poder colocar isso no ar. Olha aí só. Começou o primeiro programa de rádio, depois veio o programa de televisão, depois em 88 eu comecei também já com as minhas partes digital e depois não parei mais. Que aí história. Aí foi longe. Quantos anos dá comunicando o transporte, Trucão? Puxa, olha, o primeiro trabalho meu para valer como comunicador foi em rádio, começou em 82. O primeiro trabalho foi em 82. 82. Então, 43 anos. 43 anos. Para fazer 44. Aí, isso. Foi em 83 eu comecei um programa melhor, e em 84 peguei uma rádio mais forte, e aí começou a acontecer, aí vem vindo um todo, e virou um pacote. E virou um negócio depois também, né? Olha só. Agora eu te faço a pergunta. Agora você me fez a pergunta, eu faço a pergunta. Minha pergunta para você, André, vocês hoje são investidores, está aqui, eu vi mais de 400 pessoas aqui trabalhando com vocês. Vocês são novos, você, o seu parceiro, são tudo gente jovem, aqui dentro só gente jovem. E é difícil você encontrar uma empresa com o volume de gente que tem aqui, numa pegada só de digital, coisa do gênero, jovens. Vocês são jovens. Cara, no meio do transporte, que tique que deu em você, o que deu na cachola sua, dos parceiros, sei lá, para chegar numa pesquisa como vocês estão agora? Porque isso realmente me chama a atenção. Bom, eu vou voltar a história lá um pouquinho antes dos 12 anos. Porque eu acredito, Trucão, que atrás de grandes negócios a gente tem grandes pessoas. E atrás das grandes pessoas tem outras grandes pessoas. Negócios são só CNPJs, são marcas. Mas o que faz acontecer são ideias e a capacidade de pessoas de executar aquilo, né? Então, quando eu vejo hoje a PX, inclusive tem uma frase que a gente usa sempre escrita aqui no nosso palco, a PX é o que nós fazemos juntos. Porque fora isso é só uma marca, né? Mas todo mundo trabalhando junto se torna essa PX tão amada aí por motoristas e muito querida no transporte, né? Mas então eu vou voltar um pouco na minha história, porque eu acho que tem bastante de PX nela. Quando eu tinha 7 anos de idade, muito pequeno, eu tinha um irmãozinho que tinha 3. Então, primeiro que com 4 anos eu cuidava do meu irmão com meses.
Com 5 anos eu já ficava com ele sozinho em casa. Minha mãe ia trabalhar, meu pai ia trabalhar. Então aqui eu já comecei a ter um pouco da administração do negócio. Entendi. De responsabilidade. Imagina, 5 anos e 1. Hoje eu tenho filhos de 15, 13. A situação é outra, né? A gente tenta dar uma condição de cuidado, de instrução diferente. Mas lá na minha época, era uma necessidade. Minha mãe precisava trabalhar, meu pai precisava trabalhar e eu cuidava o meu irmãozinho de 1 ano. Eu me lembro de ocasiões que eu saía com ele no colo porque ele não parava de chorar. E eu saía caminhando até onde minha mãe tinha o local de trabalho dela. Então, assim, primeiro, não vou desistir. É minha responsabilidade. Segundo, eu tenho o meu irmão e eu preciso ter responsabilidade com ele. Então, uma coisa muito forte dentro de mim como pessoa, eu não desisto nunca. Para mim não existe a derrota assumida. Entendi. E eu acho que todo empreendedor precisa ter isso dentro dele. Então, e voltando atrás, quando eu tinha que cuidar do meu irmão, não tinha outra opção. Eu não poderia deixar algo acontecer com ele. Embora que muitas possibilidades poderiam acontecer, né? Claro. 5 anos e 1. E aí, dentro dessa mesma linha, outros desafios aconteceram que me ensinaram muito. De novo, né? Agora, o meu irmão talvez em creche, na época eu não lembro. Aí a minha mãe precisava trabalhar, meu pai precisava trabalhar aqui em Joinville, olha que legal, né? Depois a minha família foi para outras cidades, mas aqui em Joinville onde tudo deu certo para mim, Trucão. Aí a minha mãe, para mandar eu com meu pai trabalhar, eu vou atrapalhar meu pai, 7 anos, pega aqui, ó, fiz uma tigela de bombons de morango, enquanto teu pai trabalha, tu vai vender nos escritórios ao redor. Legal. Então ela me deu uma tigela de bombom. Resultado, na época, a gente com 7 anos, eu sei que eu vendi muito rápido. Eu não fazia nada, simplesmente eu batia na porta e oferecia, né? Não tinha um papo de vendedor. Mas você vendia rápido de alguma coisa ali. Pequeno, né? Imagina hoje você tá trabalhando no escritório, chega uma criança de 7 anos, tentando com uma tigela de bombons ali, minha mãe sempre foi muito caprichosa. Você vai comprar primeiro pela criança, depois você vai ver se é saboroso. Essa é a real, né? Você tá vendo que ela tá ali trabalhando, você tá trabalhando por uma necessidade, né? Mas enfim, aquilo ali também me lapidou. No sentido assim, quer as coisas, vai atrás. E aquilo ali também me trabalhou o lado da comunicação, né? Precisava falar, embora que tinha vergonha, precisava falar. Agora não ia voltar para casa com aquela tigela. Com a bandeira cheia outra vez, então, vendi tudo, né? Então, são coisas que foram acontecendo. E daí, um pouco para fechar, com 16 anos, desenvolvi meu primeiro software. Então, a minha base é desenvolvimento de sistemas. Então, a PX é uma empresa de tecnologia. Eu não botei um dedo nesse código aqui. Mas a minha base é tecnologia. Então, embora que eu não programei a PX, o código dela hoje é tecnologia, o aplicativo, mas a minha visão de desenvolvedor ajudou no desenvolvimento final dela. Entendi. Então, hoje... Vou te contar um pouquinho. Na verdade, eu aqui vou ser entrevistado. Estou entrevistando. É um bate-papo de amigo. Cara, como é que o cara tem 16 anos, um ticket assim, desenvolvi um software? Era software de bombom? Como é que vem de bombom direito? Olha que... boa. A gente já tinha passado um tempo. Mas, de novo, uma coisa que eu tinha muito forte dentro de mim, Trucão, que meu pai sempre fala, eu sempre queria resolver o problema dos outros. Eu via no problema dos outros uma oportunidade. E depois eu vou falar que eu vi isso na tua história também. Meu pai conta que quando eu tinha 2 anos de idade, nós recebemos visita em casa, faltou algo para minha mãe fazer um café, eu percebi e eu desci sozinho em Curitiba, morava num condomínio, atravessei uma rodovia para comprar o que faltava. Sozinho. Só que eu não tinha o dinheiro, eu não tinha noção como fazer o negócio. Eu tinha 2 anos de idade. Mas por um instante a família entrou em pânico. Cadê o André? Cadê o André? Cadê o André? Aí por fim chega o André, voltando lá meio perdido e triste por não ter resolvido o problema, porque faltou o dinheiro. Mas meu pai conta então que desde pequeno eu fico atento a como resolver o problema dos outros. Então hoje, trazendo para os negócios, com 16 anos, o que aconteceu? O meu pai era corretor de imóveis. E aí meu pai falou, falta um sistema para controlar a locação dos imóveis. Tu não quer fazer? Aí eu estava fazendo desenvolvimento de sistemas. Eu vou fazer, pai. Daí eu fiz. E daí entra o lado vendedor. Aí vai numa imobiliária. A imobiliária falou assim, eu aceito.
mas você que vai ter que cadastrar tudo. E eu cadastrei tudo. Entendi. E aí eu peguei, aí entrou o marketing aqui, né? Eu cadastrei tudo na melhor imobiliária da cidade. Daí eu pegava a validação dela e levava para outra. Ó, essa imobiliária já está utilizando. Essa já está utilizando. E usava uma validação para outra. E rapidinho esse meu sistema se tornou um dos melhores, um dos principais do Brasil em termos de funcionalidade. Olha só. Com 19, 20 anos eu já tinha um software bem robusto para o mercado imobiliário. Mercado imobiliário, viu? Nós estamos no transporte, Trucão. Essa é outra pergunta que eu vou fazer mais tarde. Mas olha só, isso que nós estávamos falando ali, Trucão, sobre oportunidade, tem uma frase que eu gosto bastante, assim, onde tem problema tem oportunidade, né? Sempre. E interessante que o teu sonho era ser motorista de caminhão, né? Era o teu sonho. Você criou uma admiração pelo motorista de caminhão. Aí você viu que a sociedade não admirava ele. Aí você pensou, eu vou ser motorista de caminhão se a sociedade não vai me respeitar? Eu vou fazer a sociedade respeitá-los. Por aí. Não é verdade? Por aí. Então a gente viu, você foi um empreendedor da sua ideia. Você procurou como resolver ela através da comunicação. E foi isso mesmo. Não é verdade? Porque o transporte é fundamental, né, cara? Tudo que você imagina tem que ter transporte. Não importa se é o transporte atual, foi lá atrás, o que vem pela frente. Mas tudo, queira ou não queira, se comercializa, tem que transportar. Agora, por que não cuidar bem disso que quem transporta, né? Verdade. Não importa, antes foi um tropeiro, hoje é um motorista de caminhão, amanhã é um operador de uma plataforma digital, sei lá o que vem pela frente. Mas isso faz as contas acontecer, faz com que a economia aconteça, faz com que a vida seja melhor ou pior, é o transporte. Verdade. Então, e por que não valorizar esse profissional? Essa foi a pegada, né? Verdade. Outro cão, agora, assim, 42 anos, 43 anos mexendo com transporte, você deve ter visto muitas mudanças, né? Te fazer uma pergunta. O que você viu de evolução desde que você mexe com transporte e o que você viu que a gente está parado no tempo? Cara, o que evoluiu muito foi equipamento. O equipamento que eu digo assim, é o caminhão, é o implemento de caminhão, é a conectividade no todo, é a infraestrutura imediata mais próxima. Isso mudou muito, né? O que era e o que é hoje. Então eu vejo, você pega um caminhão que era antes, né? O primeiro lá, que era uma maquininha bem mecânica, depois a coisa foi evoluindo, hoje já temos muitas máquinas aí, se bobear logo até autônomo andando por aí levando carga. E aéreo também, porque eu estou vendo drones já com cargas de até 900 quilos de puxa. Então você vê que a coisa vai mudando muito rápido eu não digo. Isso para mim evoluiu muito, mudou totalmente, o que era e o que é agora. O que para mim continua meio ruim é, primeiro, essa não valorização do transporte da forma que eu acho que deveria existir, isso por parte de todo mundo, a sociedade, a política, empresas, enfim, a maior parte das pessoas da sociedade. Isso eu acho que não houve uma mudança, tanto é que você pega o mundo hoje, não é só o Brasil, o mundo hoje está faltando cada vez mais esse profissional, esse mais do que nunca, por conta de todo esse, não vou chamar de descaso, mas um certo abandono, né? Tem toda uma história por isso, não é de graça. Tem um movimento, eu tenho uma palestra que eu falo muito sobre isso, mas é muito tempo para poder falar aqui. Isso eu acho que é complicado, e no Brasil especificamente, uma coisa que foi piorando e piorou cada vez mais é a segurança. Uma coisa que pega a turma ficar fora de casa, e que isso é muito ruim, os tocos que toma no caminho dia a dia, carga e descarga, mas a insegurança, meu amigo, isso é na estrada, é na cidade, onde for, isso piorou muito. É só você buscar qualquer motorista tradicional, já que está aí com 20, 30 anos de estrada, pergunta o que era e pergunta o que é. O principal para ele, o que mudou para caramba, para pior, foi a segurança. A segurança. Não tem. Quer dizer, muito pouco solidariedade na estrada, tudo isso por conta de segurança foi. Hoje você não se dá carona para mais ninguém, nem dá para fazer. Se alguém está furado, às vezes, com a pneu furado, você passa batido, porque tem medo de parar, porque pode ser uma armadilha. Enfim, uma porção de coisas que antes não tinha, né? Hoje isso pegou. Verdade, Trucão. E a gente sentiu isso na pele aqui. Porque, bom, primeiro, a PX, quando nós lançamos a PX, o fato do meu sócio ser um motorista de caminhão, desde o dia 1, nós decidimos colocar o motorista no centro. Ele vai ser o centro e as nossas decisões vão ser em torno dele. Tanto é que tem uma frase que norteia aqui todo mundo da PX, né?
Nosso propósito é ser amados pelos motoristas. Você pode perguntar para qualquer um desses 400 aqui. Eu vi aí, eu senti isso. Todo mundo sabe qual que é o nosso propósito. Então, quando a gente nasce desse dia zero, a gente procura fazer isso. Então, assim, as decisões de uma mesa de diretoria ok, e como está de acordo com o propósito? Isso vai melhorar, porque ele vai conseguir ter mais acesso, etc. Então, a gente coloca esse propósito na mesa constantemente. Mas nós precisamos, no caminho da PX, por conta da segurança, e eu vejo como faz sentido mesmo o que você está falando, Trucão. Por conta da segurança, nós precisamos lançar a nossa própria gerenciadora de risco. Você vê. Aqui é a Radar PX. Por quê? Porque nós precisamos que o nosso motor... Quem roda aqui dentro, nós precisamos que seja alguém realmente confiável. E quando nós contratávamos o serviço de outra empresa que validava uma pessoa que roda no transporte, nós meio que estávamos terceirizando uma responsabilidade que era nossa. Porque se acontece alguma coisa com o nosso cliente, ele vai falar assim, mas você disse que esse motorista era bom. Aí eu vou falar, mas foi o Beltrano, o Ciclano, a empresa tal que me disse? Não, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Justamente. Então daí nós desenvolvemos, justamente por causa da segurança, que pega um histórico, que vai lá em 400 fontes, e desenvolvemos a Radar PX para que a gente tenha realmente pessoas que colaboram com esse ecossistema. Porque quando a gente olha o transporte, o roubo, por exemplo, né? O roubo é um caso bem crítico, né? Muito. E o que se tem feito para reduzir o roubo? A gente vê algumas ações, mas nenhuma relevante. Na Radar PX, só para a gente entender aqui, o que nós estamos fazendo diferente do mercado, tá, Trucão? Inclusive, a Radar agora ela recebeu um prêmio Gaivota de Ouro. Dentro do ano que ela foi lançada, já recebeu um prêmio do tamanho da tecnologia que a gente está usando. Então, nós queremos olhar o antes, o agora e o depois do motorista. Como é que a gente faz isso? Além de nós pegarmos o histórico dele, nós estamos fazendo testes comportamentais para prever ações do motorista. No teste comportamental dele, a gente vai saber se ele vai ter a tendência de ficar nervoso, a tendência de recorrer a algum tipo de bebida porque ele é ansioso. Então, a Radar PX hoje, nós estamos incluindo esse tipo de teste para melhorar a segurança. Quando você fala segurança, você diz patrimonial, é isso mesmo, né? Geral, segurança patrimonial, segurança mesmo, quando se trata de deslocamento, segurança no geral, infraestrutura, segurança no geral. Mas a patrimonial e a segurança do condutor e da máquina, tudo isso, por conta de problemas no caminho, seja ele de estrutura ou a ação de bandidos, para mim é um todo. É um pacote que está devendo o mercado para a gente, uma forma que eu coloco. De fato. De fato. Então, a PX ela está fazendo a sua parte. É claro que o motorista que nós queremos que seja o centro precisa fazer a parte dele também, né, Trucão? E nós precisamos dar condição para eles. Agora, uma outra pergunta que eu queria te fazer, Trucão. E o que você acha que nós, como sociedade, precisamos fazer para contribuir para um transporte melhor? Eu acho bem o seguinte. Primeiro, a sociedade tem, na minha visão, precisa entender o seguinte, que existe a mobilidade de pessoas, né, não importa se é a cidade, se é a cidade, e a mobilidade de cargas para alimentar a cidade onde estão essas pessoas. Então você tem que fazer esse estudo já existe de mobilidade de pessoas, e tem que preparar cada vez mais, na minha visão, um estudo ou forma de enxergar como que eu crio uma mobilidade de cargas para as cidades se movimentarem sem criar problemas para a sociedade quando se trata de pessoas. Assim, eu tenho que preparar as cidades. Eu acho que um bairro, quando surge um bairro industrial, e não posso só sair um bairro industrial. A prefeitura, ou o governo do estado, sei lá o quê, tem que criar um bairro que tenha uma infraestrutura preparada para atender aquele volume de caminhões, seja lá o que for, que vai abastecer aquele ponto, que aquele ponto vai abastecer outros. Então tem que ter uma infraestrutura de mobilidade de cargas. A sociedade tem que entender bem isso, e os políticos principalmente. A sociedade, uma vez entendendo isso, ela vai saber, na minha visão, que a partir do momento que há um gargalo, seja ele qual for, até de movimento de ônibus e carro, seja o que for, se há um gargalo e está envolvido o transporte, a culpa não é da empresa, não é do motorista de caminhão, não é do transportador, é de quem não criou ou quem não cuidou daquela infraestrutura. Então aquela infraestrutura é uma coisa de governo.
Então isso tem que entender isso. A sociedade tem que entender, especialmente os políticos, na minha visão, tem que entender. Entendi. Tem muita mudança? Tem muita mudança. Mas na minha visão é isso. Vai ficar mais caro porque o produto que transporta hoje, com tudo isso, lá na gôndola vai ficar mais caro. Isso é um outro departamento. É outra coisa. Isso é coisa para se estudar, como sempre se faz. Sabe? É outra coisa de imposto, é outra conversa. Mas eu acho que para melhorar as condições, em todos os sentidos, tem que melhorar a infraestrutura. Estrada, ou seja, ferrovia, rodovia, hidrovia, aéreo, não importa o quê. E esses pontos de carga e descarga alimentar uma cidade que precisa de cargas para que a turma viva bem. Entendi. Trucão, a pergunta que eu vou te fazer agora, ela é bem oportuna porque nas últimas semanas foram vários meios de comunicação que soltaram essa matéria. Está faltando motoristas. Falta 8 mil, 9 mil. Falo em milhões e milhões de valores parados, porque um caminhão parado, ele não é ele não está simplesmente parado. Ele tem um custo por dia muito grande, né? A desvalorização, é o seguro, ele tinha que estar rodando. Então, a minha pergunta para ti agora e a hora que você der a sua resposta, acho que muita gente vai se interessar, Trucão, porque realmente eu nunca vi tantos meios de comunicação simultaneamente soltando sobre a falta de motorista. Então, na tua opinião, por que hoje nós estamos sem motorista no Brasil, Trucão? Olha, a gente fala isso já há mais de 15 anos. E só piora? Só piora. Só piora. Então, tenho falado sobre falta de motorista e o problema no futuro de falta de motorista já tem mais de 15 anos. Por quê? Vou te contar uma história bem rapidinho aqui. Se você pegar os motoristas, transportadores dos anos 60, 70 e 80, onde a maioria era motorista autônomo, era um momento. Aquele momento, o motorista autônomo era aquele que tinha um domínio, porque mais de 70% da carga era feita por ele. Como o Brasil é muito rodoviário, ele tinha uma força muito forte dentro do mercado no transporte. Isso começou a acontecer o seguinte: começou a aumentar mais e mais e mais o motorista autônomo, o caminhoneiro autônomo, porque dava um bom dinheiro cada vez mais. O caminhoneiro que tinha o caminhão próprio dele. Um só. Um ou dois ou três, não importa. E o que importa é o seguinte: dava um bom dinheiro. Como tudo dá um bom dinheiro, todo mundo quer fazer igual. Então foi todo mundo tentar comprar um caminhão. Quando começou as empresas montadoras no Brasil, ficou mais fácil comprar caminhão. Nos anos 55, 57, 60, 62, 70, ficou mais fácil comprar caminhão. Então muita gente começou a comprar caminhão. Então a concorrência começou a virar uma loucura. E essa loucura de concorrência começou a detonar o mercado. Alguns transportadores tinham 1, 2, 3, 4 caminhões, comprou mais 1, mais 2, mais 4, mais 5, mais 6. O que aconteceu? Virou um transportador. Esse caminhoneiro que virou transportador, que uma boa parte dos transportadores hoje são ex-motoristas, ou o pai foi, ou o avô foi, ele começou a entrar no mercado e começou a fazer uma oferta que até então não existia no mercado. O que era? Até essa fase, uma boa parte das empresas embarcadoras tinha frota própria e o que não dava conta contratava um motorista autônomo. Como a concorrência do motorista autônomo começou a crescer e eles começaram a se transformar em empresas, e aquelas empresas começaram a oferecer um transporte diferenciado e muito mais barato para o embarcador que tinha frota própria. O que o embarcador fez? Olha, eu vou ter um desconto de 50% do que eu gasto hoje com uma frota, onde eu tenho mão de obra, eu tenho tudo isso por minha conta? Não. Eu te ofereço esse trabalho bem mais barato. Opa, então a partir de agora o transporte não é problema seu, é problema meu. Então, opa, isso é ótimo. Só que um transportador veio... ofereceu isso, deu bem, outro ofereceu isso, deu bem, e as empresas que tinham carga, que tinham a frota própria, praticamente eliminou suas frotas, porque foi buscar um transportador e deu certo. Só que essas empresas começaram a cada vez mais exigir mais desse transportador. Cada vez mais. Aí veio uma porção de coisa, investimento cada vez mais alto de segurança. Seguradoras começaram seguradoras, rastreamento, aquelas coisas todas. Começou a exigir cada vez mais. Até que chegou um momento que uma transportadora precisava de gastar até 10% do faturamento dela em cima de seguro, essas coisas de segurança. E aí, quando fosse repassar para o embarcador, né, o problema é seu, não é meu. Até então, quando eu tinha minha frota, era meu, agora é seu. Então, o problema é seu. Não, eu preciso de aumentar o frete, não posso aumentar o frete, não aumenta o frete. Por quê? Porque começou a surgir tantos transportadores e a mesma concorrência que tinha do autônomo lá atrás, começou a ter nos últimos 10 anos para cá, um pouco mais que isso. E aí ficou a mesma coisa. Por conta de tudo isso, aquele caminhoneiro que era autônomo foi desaparecendo, praticamente desapareceu, viraram motoristas, os primeiros motoristas podiam até ganhar razoavelmente bem, só que aumentou muito. Então começou a buscar
todo tipo de pessoas que queria dirigir e viajar pelo Brasil afora. Aquele glamour tal, e ainda existia. Então as empresas começaram a contratar, buscar motoristas mais ou menos. Né? Tem motorista qualificado? Tem bastante. Mas tem muita gente que não está tão qualificada. Bota na mão e embora. Bota na mão e embora. Até o momento que chegou assim, olha, ó, não está dando. Não, bota um caminhão novo na mão. Opa, legal. Bota o caminhão novo na mão e embora. Bota o caminhão confortável na mão e embora. Isso já não é mais. Por quê? Quando você falou, motorista hoje, na minha visão, motorista qualificado, não o motorista autônomo, o motorista, né? Não o caminhoneiro autônomo, ele busca condições de vida, coisa que não tem mais. Só que, ao mesmo tempo, uma boa parte da turma que está no trecho não tem aquela qualificação que a empresa gostaria de ter, que tivesse, e o embarcador também gostaria que ele tivesse. Por quê? Porque não dá condições para ele, para fazer isso. Porque o frete foi diminuindo, o que a empresa transportadora passa para ele como salário é uma coisa muito pequena, e foram abrindo outras brechas. Chegou um momento que começou a colapsar, que está entrando num colapso. E aí o que acontece? Ou a transportadora vai pagar muito bem para esse pessoal, ou a transportadora e o embarcador vão buscar outras alternativas. Muitos esperam, vai chegar o veículo autônomo e tal. Não é isso. Outras alternativas, ou eles vão parar. Quem tiver estruturado, na minha visão, continua. Quem não tiver, vai ter problema. E, quando eu conheci vocês, por que eu estou aqui com vocês hoje? Por quê? Eu vi ali uma tremenda oportunidade para aqueles motoristas que não querem mais, que não está dando para ganhar do jeito que está na CLT. Eu queria ganhar um pouco mais, mas está uma loucura, tem que ficar 40 dias, 50 dias fora de casa. Chego, volto, é uma loucura. Não vejo meus filhos crescer, não consigo. Não ganho o suficiente para manter a minha família bem. E aí? Aí pinta alguém, que é o caso de vocês aí, que dá essa oportunidade para a turma. Olha, você vai pegar um trabalho por um período, você vai escolher o período, você vai ter um salário melhor que uma CLT, você tem mais condições, você tem férias você faz, porque você não tinha. Enfim, vocês vieram alguma coisa que até então muita gente não acreditava que podia dar certo. E dá. E o mercado está, na minha visão, ele está crescendo mais e mais para isso. É você ter motoristas praticamente autônomos, dirigindo caminhões de empresas transportadoras ou caminhão locado por transportadora. Esse eu acho que é um caminho que está vindo. Daqui 20 anos eu não sei o que vai ser, mas nesse período isso vai rodar muito forte. Verdade. Então mudou muito. A gente tem acompanhado essa mudança, Trucão. Uhum. E quando outras... concordo plenamente com tudo que você falou. E o que nós temos visto aqui também, Trucão, automaticamente a sociedade vai aumentando, né? Se a gente vê o crescimento da população no Brasil, ele vai aumentando, mas o interesse pela profissão do motorista vai diminuindo. Então, o que vai acontecer na famosa boca de jacaré, né? Justamente. A demanda aumentando, ou seja, mais produtos precisando ser entregue, porque a população aumenta, o consumo aumenta. E o que acontece com o motorista? Ele reduzindo. O que vai acontecer aqui? Caminhão parado. Por quê? Como você falou, a parte mecânica, a parte de tecnologia aumentou, cresceu no passar dos anos. Então, não é falta de veículo para entregar essa demanda que falta. Falta aquela peça que nós estamos falando aqui que precisa valorizar, entrar dentro desse equipamento e entregar essa demanda da parte da boca do jacaré aqui que sobe. Mas o que acontece? O motorista não vê mais aquela liberdade que ele tinha, ele não é mais motorista, ele sai, ele sai do universo de motorista, ele diz para o filho, você não vai ser motorista porque o teu pai não te viu crescer, o teu pai não ganhou o suficiente para talvez te dar alguma coisa que ele como pai gostaria. Então, o filho não é, o pai está deixando e a sociedade continua não valorizando. Justamente. O que vai acontecer? É uma profissão em extinção. Concordo contigo. E o que a gente está tentando aqui, Trucão, e até te trazendo como nosso embaixador, que é alguém que realmente valoriza o motorista, é devolver o brilho para essa profissão. Porque a gente dá liberdade de escolha para ele, a gente dá melhor valorização em termos de remuneração, ele escolhe o período, a gente faz o controle de qualidade aqui na PX, Trucão, onde pessoas que não respondem para outros departamentos aqui, ou seja, elas não são influenciadas, elas estão fora da sede, elas ligam de forma anônima para o motorista e para o transportador. E eles perguntam o que é ser PX. Eu vou mencionar três depoimentos que me marcam bastante. Um deles, ele fala assim, eu não vi meu filho crescer como motorista de caminhão. Agora que eu sou PX, estou vendo meus netos crescerem. Você vê.
Aí já é vô. Ele já é vô. Olha o tempo, né? Ele não viu o filho. Então ele passou viajando e não viu os filhos, mas agora ele está vendo ver os netos. Então é isso. Por isso que a gente lançou a PX, para isso. O outro que me marca bastante, ele fala assim, graças a PX eu pude cuidar da minha esposa com câncer. Você vê. Porque no modelo antigo eu não poderia ter conseguido. Não está do lado. E o outro, ainda mais chocante, eu consegui melhorar a minha compra mensal de comida. Você vê. Chega a esse ponto. Eles chamam um outro termo, eles chamam tipo o meu rancho. Meu rancho. Consegui melhorar o meu rancho. Então, Você assim, vê. são coisas simples, mas a gente está dando a oportunidade de ele ver o filho crescer, de ele estar com a pessoa amada no momento de dificuldade e de poder dar um pouquinho a mais para sua família, né? Que é o que no mínimo esse profissional merece, né, Trucão? E aí, o que a gente tem conseguido aqui? Atrair o aposentado, porque o aposentado estava em casa lá com a sua senhora, agora não pode mais ser CLT, porque como é que ele vai ficar agora com mais idade, tanto tempo longe da esposa? Mas como PJ, como MEI, como PX, ele consegue. Amor, vou fazer 20 dias aqui e já volto. E volta lá com uma grana no bolso. E o filho do motorista agora ele quer que seja PX. Porque ele consegue botar uma remuneração alta. E o motorista profissional que estava fora, porque não estava mais vivendo o sonho dele, está voltando. Então, a gente precisa de fato como sociedade olhar. Porque tem uma apresentação que a gente faz aqui em algumas feiras, Trucão, que eu acho que faz muito sentido. Nós mudamos como consumidor. Pode ver. Você agora raramente vai em algum lugar comprar. Você vai na internet, escolhe sentado. Só tem um detalhe, Trucão. A sua escolha você quer que chegue amanhã atualmente. Eu não estou disposto a esperar uma semana. Eu quero amanhã. Então eu e você mudamos como consumidor. Só que a sociedade está mudando nessa velocidade com relação a perfil de trabalho. Então tá todo mundo querendo um trabalho novo, um trabalho com mais qualidade de vida, e o motorista. Justamente. Ficou na mesma há 50 anos. Querem que ele entregue muito rapidinho tudo, o e-commerce está usando muito isso, e a remuneração dele, onde vai ficar? Pois é, e o lado qualidade de vida, como é que fica? Então, a gente consegue, como PX, ajudar essa classe que toca o Brasil, oferecendo essa experiência, essa oportunidade de receber mais e essa oportunidade de agora poder estar mais perto da família, né? Perfeito. Tá aí. Uma coisa só para complementar que você falou do e-commerce. A gente vê que agora essa loucura do e-commerce, que é a entrega em algumas horas, você vai hoje, você pega grandes estruturas de e-commerce, você vê a loucura que está. E esse pessoal está tudo apavorado porque não tem mais um motorista para fazer a pegada do e-commerce como é. E uma coisa que vai mudando no mercado, e é bom que todo mundo fique atento a isso, aí vale para PX, mas vale para todo mundo, é que o Brasil, como qualquer lugar do mundo, está mudando a matriz de transporte. Não é que vai mudar, isso não muda. O transporte vai existir sempre. Muda alguma coisa de adaptação. O Brasil vai passar por um período, não vai demorar muito, acho que uns 10 anos já vão ter mais ou menos isso, uma malha um pouco diferenciada de transporte. A malha ferroviária atuando junto com a rodoviária. Rodoviária que acaba, na verdade, munindo e suprindo todos os outros modais. A ferroviária vai aumentar muito por conta da carga de baixo valor agregado. Grãos, minérios, essas coisas todas, grandes volumes. Exportação para consumo próprio, no próprio país, isso vai crescer muito. As viagens longas, que hoje são muitas, no caso de grãos e minérios, o pessoal anda, sei lá, até 5 mil quilômetros por preciso, isso vai diminuir muito. Vai diminuir muito. Agora, a carga do e-commerce, que é a carga do fracionado indústria, que é o que dá dinheiro muito para um país, a indústria, que é o que a China faz muito bem hoje, isso vai só aumentar. Só vai aumentar. Boa. Trucão, para nós finalizarmos, quer dar um recado para o transporte, para quem está ouvindo a gente, ou para quem quer que seja, quer dar um recado do Trucão? Bom, meu recado vai para você que acompanha a turma aqui, a galera aqui da PX, mas vai para todo mundo. Todo mundo que não tem nada a ver com o trecho. Quando vê alguma coisa que você tiver na mão, pega essa folha de papel. Você não tem ideia que nessa folha de papel tem 300 milhões de caminhoneiros que passaram por aqui. Desde a matéria-prima lá da árvore que foi plantada em uma rua, alguma coisa, a máquina que levou para fazer a árvore, fazer o buraco, a terra, tem tudo isso. Até chegar na máquina que fez a celulose, da celulose chegar nesse papel, chegar aqui, outra que fez a tinta, enfim. Só que
Imagina o resto. Então, quando você pensar nisso, pensa a importância desse cara no seu dia a dia. Como ele é importante na sua economia. É isso. Você pensa nisso, pensa como ele não é valorizado, ele próprio não se valoriza, deveria, mas pensa o quanto você poderia ajudar alguém assim. Pode, a sociedade pode. E a gente tenta fazer alguma coisa, mas quando a sociedade enxergar, vai ser tudo mais fácil. Eu acredito. Legal, Trucão. Obrigado. O meu recado, eu vou seguir a tua linha. Nós, quando estivermos no trânsito, vamos ser mais pacientes com eles. Perfeito. Vamos ser mais educados com eles. Vamos valorizá-los. Vamos dar aquela buzinadinha quando nós notarmos algum tipo de gentileza, nos deixou passar, ficou na direita enquanto estavam passando e ele ameaçou. Vamos dar uma buzinada, vamos valorizar essa profissão. Se você é empresário e você tem um posto de gasolina, vamos dar melhores condições para eles, vamos dar melhores banheiros. Se você tem restaurante, vamos recebê-los com tapete vermelho. Afinal de contas, tudo que nós temos lá, como você falou, Trucão, está vindo pela mão deles. A gente precisa mudar o respeito da sociedade por essas pessoas. É isso, Trucão? Trucão, perfeito. Muito prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Você sabe quanto que a gente te considera, Opa. Te respeita. Para nós é um prazer ter você como nosso embaixador aí, nosso amigo. Obrigado, eu agradeço você, agradeço todo mundo, a equipe toda. Obrigado e a gente vai se vendo, vamos nos vendo aí, que estamos aí fechando um ano, começando um outro, e com certeza, tem muito chão pela frente. E eu já estou negociando com alguém lá para cima, para ficar pelo menos uns 15 anos trabalhando em cima disso. Vamos ver se ele vai topar. Obrigado, Trucão. Valeu.